história de uma moça tão pobre que só comia cachorro quente. Mas a história não é isso só, não. A história é de uma inocência pisada, de uma miséria anônima. Olá! Com certeza a história não é só sobre isso não. Porque nada em Clarice é tão simples, tão claro, tão óbvio. Vamos imaginar o trabalho dessa grande escritora como um imenso iceberg. Se nós nos mantivermos comodamente à superfície, vamos ver apenas uma parte, deixar de aprender um todo muito maior. É preciso ter coragem para mergulhar em águas profundas e escuras para poder aprender e usufruir tudo que essa escritora maravilhosa tem a oferecer. E esse mergulho muitas vezes precisa ser realizado inúmeras vezes. Os livros de Clarice Lispector pedem uma constante releitura. Agora, eu escolhi para vocês como porta de entrada o livro A Hora da Estrela, nessa republicação da Rocco, uma edição que comemora o 40º aniversário da obra. Foi o último livro publicado em vida da escritora. O livro é de 1977 e ela faleceu neste mesmo ano. Então, como na literatura de Clarice, nós vamos começar pela superfície do livro, na sua aparência, e depois mergulharmos nesta história que parece simples, mas é incrivelmente complexa. A começar pela jaqueta, em papel diferenciado, em tom de verde. Esta fotografia ficou belíssima. O livro é em capa dura. E a história, nesta edição, não chega a 70 páginas. Por isso que muitos consideram uma novela e não um romance. Mas aqui nós temos diversos ensaios que ajudam a compreender melhor a obra, bem como a reprodução de diversos apontamentos da autora durante o processo de criação. É bastante interessante e para uma edição de aniversário fica bem bacana. Vou mostrar mais uma aqui para vocês. A história propriamente dita começa aqui. E é sobre a história que nós vamos conversar agora e tentarmos entender um pouquinho da complexidade de A Hora da Estrela. Eu morei no Nordeste, eu me criei no Nordeste. E depois, no Rio de Janeiro, tem uma feira dos nordestinos, no Campo São Cristóvão. Uma vez eu fui lá e peguei o ar meio perdido do nordestino no Rio de Janeiro. Como vocês viram, para uma grande escritora, basta um momento fugidio para desencadear um surto criativo e com isso construir uma grande história. A princípio, é sobre Macabé, uma migrante que veio do Nordeste para tentar a vida no Rio de Janeiro. Mas a história vai muito além. Ela possui 3 linhas narrativas. Uma é a história da própria Macabé, que é a história principal. A outra é a história de Rodrigo S.M., que é o escritor que conta essa história. E a terceira fala sobre o processo de construção de um livro. O que passa pela cabeça de um escritor, o que acontece no seu íntimo quando ele inicia a jornada de dar vida a um personagem. No início, nós temos Rodrigo S.M. falando de sua vida, um pouco de sua vida. Ele é um escritor de não muito sucesso, mas possui um relativo conforto material e que decidiu escrever um livro agora um pouco mais convencional. Então, ele fala sobre a construção do romance A Hora da Estrela. Muitos veem em Rodrigo S.M. como um alter ego da própria Clarice. Ali ela coloca todos os seus anseios, suas angústias, suas perspectivas como escritora na boca deste personagem. Eu pesquisei e não encontrei resposta,
mas eu penso que o Rodrigo SM, esse SM seria algo como substantivo masculino. Quem sabe? Mas, de qualquer forma, através de Rodrigo, Clarice nos mostra todo o processo de criação de um livro, de uma história, de quanto isso afeta o criador. Existe uma relação íntima entre criador e criatura, entre escritor e história. Bom, durante uma boa parte do livro, Rodrigo vai desenvolvendo a sua personagem sem entrar na história propriamente dita. Ele descreve, inclusive, Macabea como uma criatura incompetente para a vida. Ele a rebaixa constantemente. Inclusive, vai gerando em você um sentimento de pena, que depois vai causando uma certa irritação, porque ele reduz tanto Macabea a um quase nada, que você imagina como um ser humano pode ser tão raso, tão superficial. Rodrigo parece sentir, inclusive, uma certa raiva da própria Macabea, mas depois de atirá-la ao chão, ele parece demonstrar também pena e deseja em alguns momentos poder reerguê-la, dar banho, cuidar dela. Não sei se esse é um sentimento um pouco hipócrita do escritor sobre a sua criatura, mas ele diz que só ele tem direito de rebaixar e de falar mal de sua personagem. Aos olhos de Rodrigo, ela é uma pessoa feia, magricela, que não cheira bem, de pouquíssima inteligência. Ela é uma datilógrafa que mal sabe escrever, suja o papel, escreve errado, está sob constante ameaça de ser demitida pelo seu patrão. Como ele já mencionou antes, é uma pessoa incompetente para a vida e vivendo em uma cidade que é feita completamente contra ela. Então aí nós temos a vida do Rodrigo, nós temos a construção da obra literária, então temos metalinguagem, para então mergulharmos no romance em si. E esse retrato de Macabea é extremamente doloroso. É uma personagem cinza, uma personagem triste, uma personagem que só respira, como diz Rodrigo SM. Mas através deste mundo tão desolador, nós nos sentimos assim constrangidos ao ver uma personagem tão ínfima, tão rasa, e ao mesmo tempo uma criatura humana que merece respeito, que merecia felicidade, mas uma felicidade que ela nem sequer sabe que tem direito. Clarice pega essa história que já foi contada e recontada diversas vezes, do choque cultural, do choque econômico da migrante nordestina para uma cidade grande, e a transforma num verdadeiro manancial de reflexões. Então, A Hora da Estrela é um livro magnífico e que, sim, precisa ser lido e relido. A própria autora nos diz isso. Dê uma olhada neste trecho da entrevista, que, por sinal, a entrevista na íntegra, vou deixar o link para vocês na descrição. Mas vejam só o que ela diz sobre a revisão, sobre a releitura de sua obra e sobre a empatia que é necessária para uma maior compreensão de sua escrita. Também em relação a outros meus trabalhos. Qual que você Ou se lembra toca agora? ou não toca. Ou, quer dizer, suponho que entender não é uma questão de inteligência, e sim de sentir, de entrar em contato. Tanto que o professor de português e literatura, que devia ser o mais apto a me entender, não me entendia. E a moça de 7 anos lia e relia o livro. Parece que eu ganho na releitura, né, o que é um alívio. Bom, se curtiram, deem um joinha, falem para os seus amigos, divulguem o canal e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais!